Lucas capítulo 15, tem a parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi ao empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados o meu pai tem? Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém. Amém, meus irmãos. Uma parábola muito conhecida. Esse capítulo de Lucas 15 fala da parábola da ovelha perdida, da moeda ou da dracma perdida e do filho perdido. Quando fala da ovelha perdida, o pastor tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Quando fala da dracma, a mulher tinha 10 moedas, mas uma se perdeu. E quando fala do filho, fala que ele tinha 2 filhos, mas um se perdeu. Interessante que o filho, ele era feliz, mas não sabia. Quando sai de casa, ele era infeliz, mas não sabia. Quando vai para os porcos, ele era infeliz, mas ele sabia. Não é? E quando ele volta, ele é feliz, e ele sabia. Tudo começa, eu era feliz e não sabia. E tudo termina, agora eu sou feliz e sei. Eu quero te dizer uma coisa: você que tem Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador, por pior que sejam as circunstâncias da sua vida, saiba, você é feliz. Você é feliz. Quem tem Jesus é feliz. E quem sai da casa do Pai para procurar em outro lugar felicidade, pode até pensar que é feliz enquanto o dinheiro durar. Mas todo mundo sabe que o dinheiro vai ligeiro. E à medida que o dinheiro vai ligeiro, os amigos novos somem junto com o dinheiro. E na hora de trabalhar com os porcos, não tem amigo. Se tornou escravo. Mas não é nada disso que eu quero falar hoje. O que eu quero falar está no versículo 22. Quero falar de 3 coisas que Deus vai te dar nessa noite em nome de Jesus. Deus vai te dar 3 coisas nessa noite. O pai disse aos seus servos, para um filho que chegou em casa como? Um filho que chegou ferido, machucado, humilhado, destruído, arrebentado, com a autoestima para baixo, muito para baixo dos pés. Ele já estava chegando assim: se for para eu ser escravo, pai, já está bom. Se o Senhor já me liberar de ser filho, eu aceito isso. Ele já não tinha mais posição, ele não tinha mais status, ele não tinha dinheiro, ele não tinha moral. Ele voltou maltrapilho, fedorento, cheirando a porco, acabado, destruído.
E as pessoas que são feridas perdem algumas coisas na caminhada. E nem percebe que perde, mas perde. Se o pai, no versículo 22, diz assim: depressa tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e os calçados nos seus pés, eu creio, meus irmãos. E esse menino saiu de casa com roupa. Eu creio que ele saiu com anel. E eu creio que ele saiu com calçado. Acho difícil que tenha sido diferente. Até porque ele saiu com o bolso cheio de dinheiro. O pai dele era um pai rico. Nosso pai é um pai rico. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus Cristo, nosso Senhor, concidadãos dos santos e famílias de Deus. Você acha que Jesus Cristo é rico? Pois é, você é co-herdeiro de Cristo. Então pode olhar para o irmão do seu lado e falar assim: maior cara de alfaville você aí, hein? Meu Deus, hein? Nós somos ricos porque temos um pai rico. Nosso lar não é aqui. Pátria celestial, amém, meus irmãos? Pátria é celestial, aqui estamos passando. Esse não é o nosso lugar. Ainda que acumulemos riqueza aqui, quando nós morrermos, essa riqueza que nós acumulamos aqui material, ela ficará aqui, vai apodrecer, vai virar ferrugem, as traças irão comer. O tesouro está no céu. Então esse menino, para mim, na minha opinião, ele sai. Como é que ele sai? Ele sai de vestes, ele sai com anel e ele sai com calçado. Mas na sua caminhada, ele perdeu as vestes. E em um determinado momento ele perde o anel. E no final ele perde os calçados. O que é a veste, o que é o anel e o que são os calçados? Tudo isso tem uma simbologia profunda. E tudo isso fala também para nós, porque esta palavra é para nós. Porque na nossa caminhada nós todos somos também pródigos, até que fomos o dia nos dobrar diante da cruz, pedindo ao Senhor Jesus que nos aceite como filho, e que por meio de Jesus Cristo somos adotados por Deus. Até nos encontrarmos com Cristo, todos nós éramos pródigos. Mas às vezes saímos da casa do Pai, perdemos algumas coisas. Então a primeira coisa, as vestes. O que a veste representa? Olha, quem tem filho pequeno, sabe como é que funciona. A mãe veste o filho como? A filha como? Do jeito dela, a cara dela. Se for gêmeos, veste igual, para não dar confusão, para não dar ciúme. E pela roupinha do neném, você já mais ou menos imagina quem é a mamãe. Porque a gente é tudo parecido. Então, o que eu quero dizer é que a roupa, com a roupa, a simbologia é para a imagem. Quando você sai da presença de Deus, ou quando você é ferido, machucado, ou a sua vida você tem sofrimento, perda, adultério, separação, abuso, roubo, violência, desprezo, orfandade. Quando as circunstâncias ficam difíceis e nós somos solapados pelas tempestades da vida, pelos dardos da fome, pelas flechas da morte, pelas perdas, nós podemos nos afastar de Deus, ficar indignados com Deus, ou achar que nós mesmos não valemos mais nada e começamos a perder em nós a imagem de Deus. Aquele menino, quando volta, o pai o reconhece de longe. Porque o pai é pai, mãe é mãe. Você conhece o seu filho pelo jeito de andar. Não importa com que roupa ele esteja. Pelo jeito que ele se movimenta de longe, você fala lá, aquele é o meu. E o pai, vendo o filho longe, o reconheceu, imagino que barbudo, muito mal vestido, com trapos. E depois, quando chega perto, sabe que ele está muito fedido. Mas mesmo assim, o pai o abraça e o beija. E diz, depressa, tragam a melhor roupa. Que vestes esse menino perdeu? As vestes da imagem de Deus. O pecado desfigura o homem. O pecado rouba a imagem de Deus no homem. O pecado faz com que você perca a semelhança com Deus. E você vai se parecendo mais com o mundo. Suas vestes podem ter sido arrancadas de você. Suas vestes podem ter sido trocadas e você nem percebeu. Mas Isaías 61, versículo 3 diz
que ao invés de espírito angustiado, Deus nos dará vestes de louvor. Eu quero dizer uma coisa para você, talvez seu espírito esteja angustiado por causa das circunstâncias, pela forma que você está vivendo, pelas escolhas que você fez, pelas injustiças que você sofreu. Pode ser que o seu espírito esteja angustiado, ainda que esteja. Eu quero dizer a você nessa noite que essa palavra é para você. Deus vai te dar vestes novas nessa noite, em nome de Jesus. Em vez de espírito angustiado, vestes de louvor. Louvar a Deus acima das circunstâncias, louvar a Deus apesar das perdas, louvar a Deus apesar da injustiça, das dores, das mágoas, das decepções, das traições, dos abusos, louvar a Deus apesar de tudo isso. Vestes de louvor significa: não olhe para as circunstâncias, não olhe para as injustiças, não olhe para você mesmo, olhe para o alto, olhe para Deus, adore a Deus, louve a Deus, glorifique o nome de Deus, exalte o nome de Jesus, e você vai ver se o cenário não muda. Agora, se o diabo arrancar de você as vestes de louvor, você vai ficar com vestes de murmurador. E vestes de murmurador não tem nada a ver com Deus. Vestes de murmurador Deus não suporta, porque murmurar é fazer uma oração ao diabo. Então Deus precisa te devolver vestes de louvor, olhar para as circunstâncias e começar a dizer, começar a declarar que você é a imagem de Deus, que você é amado, que você é aceito, que você é desejado, que você é querido, que Deus separou boas obras para você andar nelas, que os planos de Deus é de paz e de bem para a sua vida, que Jesus Cristo veio para te dar vida em abundância, e que se Ele é por você, quem será contra você? E se Ele está junto com você, coisas melhores virão. Meus irmãos, nós não podemos baixar a cabeça e deixar que o inimigo nos afronte ou que as circunstâncias nos digam o que devemos fazer. Nós vamos fazer do jeito de Deus. E o jeito de Deus é profetiza, o jeito de Deus é louva, exalta, adora, ora, glorifica, coloca a veste nova. Se o seu marido está desanimado, você fala: amor, vou te dar uma roupa nova. Vestes de louvor. Começou a murmurar, você fala assim: agora você vai ter vestes novas, em nome de Jesus. Vestes de louvor. Chegou a conta para você pagar e veio mais do que você imaginava. Senhor, eu louvo o teu nome, porque os recursos virão. Ainda que eu tenha que fazer uma hora extra, virão. Não deixe o diabo roubar sua alegria. Em vez de espírito angustiado, a Bíblia diz: vestes de louvor. Amém, meus irmãos? Segunda veste, Isaías 61, versículo 10. Lá está escrito que a outra veste que Deus dá para os seus filhos se chama vestes de salvação. Vestes de salvação significa: você não vai conhecer o inferno. O inferno é um lugar horrível. Lá há choro, há ranger de dentes. É um destino eterno. É um destino inescapável para aqueles que serão condenados. Não há recurso, não há meio de escapar uma vez que seja condenado. Mas todo aquele que crer no Senhor e confessar o seu nome, este será salvo. Vestes de salvação significa que Deus está tirando você das trevas para a luz, do ódio para o amor, do desespero para a esperança, da tristeza para a alegria, da dúvida para a fé. Deus está tirando você de um lugar de escravidão para um lugar de liberdade. Deus está tirando você de um estado de orfandade, colocando você como filho amado, bendito e bendita do Senhor. Vestes de salvação. A primeira coisa que o pai dá ao seu filho, ele diz: traga as melhores vestes. Vestes de louvor, vestes de salvação. Mas Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 e 14... fala sobre outras vestes. E lá está escrito que João pergunta: quem são esses vestidos de branco? E a resposta é: esses são aqueles que foram comprados e lavados, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Vestes mais alvas, mais brancas que a neve, as vestes que Deus te dá. O que é veste mais branca que a neve? Veste mais branca que a neve significa: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veste branca como a neve significa: não há espaço para culpa na sua vida.
pensamentos que ficam te cercando, te deprimindo, agoniando, colocando você lá embaixo, porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Vestes mais alvas que a neve significa, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Significa que se confessardes os vossos pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Pecado confessado é pecado perdoado, e é perdoado e lavado e alvejado pelo sangue de Jesus. Não há mancha em você, não há mácula em você, não há defeito em você, porque Jesus te comprou, te lavou, e você é propriedade exclusiva dele. Vestes mais alvas que a neve. É olhar no espelho e estar limpo. Como dá paz você olhar no espelho e poder dizer: eu estou limpo, porque o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado, de toda a injustiça. O sangue de Jesus me purificou da traição, do adultério, do abuso, da dor, da vergonha. O sangue de Jesus me resgatou, me deu imagem, me colocou como filho, me comprou, eu pertenço a Ele, eu não pertenço a esse lugar. Vestes brancas como a neve significa: eu sou um cidadão celestial, minha pátria não é essa, sou forasteiro, sou viajante, estou só de passagem, mas a minha casa é no céu. Jesus Cristo disse em João 14, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Você tem dono, você tem Pai, e Ele nunca te deixará só. Vestes de louvor, vestes de salvação, vestes mais alvas do que a neve. Primeira coisa que o Pai dá para o seu filho são as vestes. Ele restaura no filho a sua imagem. Ele diz: meu filho, eu vou te restaurar a imagem, toma essa veste. Segunda coisa que o pai dá para o filho: o anel. O anel é um símbolo da autoridade, mas também da confiança. Quando o pai devolve o anel para o filho não precisou provar para o pai que era digno de confiança. O filho não precisou fazer nada, porque a oração do filho já disse tudo. Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado mais teu filho. Ele voltou quebrantado, arrebentado, contrito, e um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. A autoridade, a confiança, você recebe de volta de Deus. O anel você recebe de volta de Deus. Quando você se quebranta diante de Deus, reconhece as suas falhas, seus pecados, seus medos, reconhece as injustiças que você praticou, as mentiras que você falou, o orgulho que você teve, a arrogância que você teve, e você vai para diante do Pai e diz: Pai, eu reconheço que eu não sou digno de ser chamado teu filho, porque tudo que eu fiz é tão distante daquilo que o Senhor é. Se o Senhor me tratar como um dos seus empregados, já está muito bom. Mas o pai diz: não, você é meu filho, e eu vou colocar o anel no seu dedo. Anel é símbolo de autoridade. Jesus Cristo disse: eis que vos dei poder e autoridade, para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, sem que nada vos cause dano algum. O que é o anel? O anel é a capacidade de você e eu entrarmos dentro da nossa casa e começarmos a falar: em nome de Jesus, o meu casamento não vai acabar. Em nome de Jesus, a minha família não vai separar. A minha família não vai dissolver. Em nome de Jesus, eu começo a profetizar que o meu marido que não é salvo vai ser salvo, que a minha mulher que não conhece a Jesus vai conhecê-la, que os meus filhos que são rebeldes se converterão. E você começa a profetizar, declarar, clamar, orar, adorar, sabendo que aquele que é maior é com você. Ele te deu poder, Ele te deu autoridade para você usar. É para você usar. O anel está no teu dedo para você usar. O anel tem a assinatura do pai, é o cartão de crédito do pai com senha. Usa. Nossa, agora eu falei uma coisa que é um sonho de toda mulher, né? Usa. E você começa a profetizar acerca do seu marido. Senhor, em nome de Jesus, que a mão de vaca dele se torne uma mão de homem. Faz ele liberar algum recurso. E o marido também olha para a mulher: Senhor, que ela seja mais bondosa. Os casados, né? À noite.
que ela seja mais bondosa. E aquele livro, 5 Linguagens do Amor, para o homem não serve, ele só entende uma. O resto pode jogar tudo fora. Resolveu aquilo, resolveu tudo. Então, mulheres, estou dando uma dica aqui de graça, de como resolver muito problema. É a aliança do casamento. Amém, meus irmãos? Menos crítica, mais amor, amém? Amém? Amém. Meu Deus, hein? Última coisa que o pai dá para o seu filho, o calçado. O que é o calçado? O calçado significa não somente que agora ele vai andar nos retos e santos caminhos do Senhor, não somente que ele vai andar em toda a boa obra que Deus separou para ele, mas os calçados significa que quem usa calçado é livre, quem anda descalço é escravo. Quando o pai devolve o calçado para o filho, ele está dizendo: meu filho, entenda uma coisa, você é livre. Eu te libertei. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há liberdade fora de Jesus. O que é o calçado? É eu andar nos santos e retos caminhos do Senhor. O que é o calçado? É eu fazer cumprir na minha vida a vocação para a qual o Senhor me chamou. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é só pastor, missionário e evangelista que é vocacionado. Você é vocacionado, você é um sacerdote de Deus. E mulher, você é uma sacerdotisa de Deus. Deus te vocacionou, Deus quer te usar, Deus vai te usar mais. Os caminhos de Deus são mais altos que os seus, os pensamentos de Deus são mais altos que os seus. Deixa Deus te usar nos caminhos dEle. Abra a mão dos seus sonhos, abra a mão dos seus planos, abra a mão dos seus projetos, porque os sonhos de Deus são maiores, os planos de Deus são maiores, os projetos de Deus são maiores. Viva uma vida mais elevada, viva nas suas alturas. Aqueles que andarem no Senhor andarão nas alturas de Deus. Meus irmãos, não se contente com os seus caminhos, não se contente com os seus passos, não se contente com a trajetória que você escolheu para você. Ela é pequena diante da trajetória que Deus planejou para você. Porque a trajetória que Deus planejou para você, só Ele pode fazer. A tua trajetória você faz. A trajetória de Deus tem impossíveis no meio. E os impossíveis, só Ele pode fazer. Se Paulo continuasse sendo Saulo, ele nunca teria vivido os sinais e maravilhas que viveu. Se Ruth decidisse voltar para casa, para Moabe, ela nunca teria sido uma ancestral de Davi e do Senhor Jesus Cristo. Se Davi não tivesse matado aquele gigante, ele jamais teria caminhado nos planos de Deus como Saul não caminhou. E o céu diz amém. Amém, meus irmãos? E é isso. Quando Deus fala amém, eu paro. E eu quero te dizer uma coisa antes de fazer o apelo. E nesse apelo, eu vou orar e profetizar sobre sua vida que Deus vai te dar vestes novas. Deus vai te colocar um anel no dedo. Deus vai te colocar calçado nos pés. E você vai viver coisas maiores, muito maiores, porque grande é o nosso Deus. Amém? Eu quero anunciar aos irmãos que eu vou começar uma série nova a partir de setembro. Foi algo que Deus me deu. Eu iria continuar com o mapeamento espiritual, sendo o último tema morte, agora, depois de feridas, mas não vou. Eu entendi do Espírito Santo do Senhor que eu preciso trabalhar o tema daqui até o final do ano, que se chama proteção espiritual para a sua família. E a primeira mensagem que eu vou pregar é sobre qual é a função de um sacerdote. Eu preciso começar pelo homem e eu preciso trazer o que a palavra de Deus diz para resgatar o sacerdócio do homem. Em seguida, vou falar sobre o papel da mulher. E depois eu vou falar sobre o papel dos filhos. E depois disso, o Senhor vai mostrando. Mas eu acredito que nesta semana Ele há de me mostrar. E eu vou construir todas as mensagens antes de pregar, os temas. E vou colocar para os irmãos. Peço que os irmãos convidem as famílias para estarem aqui. Porque as famílias estão sendo atacadas. As famílias estão enfraquecendo, se diluindo, sendo dissolvidas, e estão fracas para enfrentar a oposição de Satanás. Mas eu creio, meus irmãos, que Deus vai reverter esse cenário.
não só nessa igreja, mas em toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele levantará homens e mulheres de Deus em todo lugar para dizer e para dar um basta a tantos valores e princípios imundos que estão querendo entrar e destruir a família, a nossa casa. Nós não vamos permitir isso. Meus irmãos, nós não vamos permitir. Eu me levanto para dizer que nem na minha casa, e em nome de Jesus, nem na sua casa, ela será abalada por esses ventos de doutrina e por essas coisas que nós estamos vendo por aí. Então eu começo na primeira sexta-feira de setembro com proteção espiritual para a sua família. Amém? E a mensagem que eu estou pregando hoje, ela já é uma mensagem de família, mas o enfoque foi em feridas e por isso tudo que uma ferida pode nos roubar. Pode nos roubar a roupa, as vestes, pode nos roubar o anel e pode nos roubar os calçados. Mas quando nós voltamos para o Pai e a gente volta quebrantado e contrito, mesmo que estejamos cheirando mal, o Pai é tão amoroso que Ele nos abraça, nos beija, e mal a gente começa a confessar, Ele fala assim: já traga uma roupa porque eu já sei tudo o que Ele vai dizer. Antes da tua palavra chegar na tua boca, Deus já sabe o que você vai falar. E Deus diz: traz as vestes para o meu filho, traz o anel para o meu filho, traz as sandálias para o meu filho. E tem mais: mata aquele bezerro que está cevado, que eu creio que desde o dia que o filho saiu, o pai começou a engordar aquele bezerro, porque ele sabia que o filho ia voltar. E chegou o dia da festa. Que hoje seja um dia de festa também na sua vida, e que o Senhor Jesus restaure tudo que precisa ser restaurado em você, para que através de você muitos sejam abençoados. Amém? Então deixe o seu lugar e diga para Deus: Senhor, eu preciso da veste, eu preciso do anel, eu preciso do calçado, Senhor, eu preciso de tudo. É entre você e o Senhor, mas vamos orar juntos por isso, amém? Então fique em pé, deixe o seu lugar, você que quer fazer isso, e nós vamos orar juntos, pedindo a Deus vestes novas, anel de autoridade, calçados nos pés, para vivermos tudo isso que pregamos, em nome de Jesus. Aleluia, 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 meus irmãos. Vestes de louvor. Os problemas vão chegar. Segunda-feira está aí. E quando os problemas chegarem, você vai estar de roupa nova. Quer dizer, roupa nova não, roupa nova conjunto. Você vai estar de vestes novas. Amém? E você vai ter uma palavra na sua boca, inspirada pelo Espírito Santo, para declarar alguma coisa diferente na sua casa, na sua vida. Vestes de louvor, vestes espirituais. Deus nos veste, meus irmãos. Está lá em Zacarias capítulo 3. Se você ler, você vai ver que Deus vestiu Zacarias. Ele estava com vestes imundas, vestes sujas. O diabo estava à sua direita para lhe opor, mas Deus liberou a palavra sobre ele: eu vou te colocar uma veste nova, uma roupa nova. Isso existe, isso está na Bíblia. Você precisa crer que espiritualmente você pode ter essas vestes. Vestes de louvor, vestes de salvação. Está na Bíblia, vestes brancas mais alvas que a neve. Essa é a nossa roupa espiritual. Eu creio que é assim na sua vida. E eu creio que você está usando, ainda que você não possa ver, você tem na sua mão um anel. O anel do sangue da aliança eterna com Jesus Cristo, nosso Senhor. O anel que te dá poder e autoridade para você declarar no mundo espiritual que Satanás e seus demônios estão derrotados, que a sua família é do Senhor e que nenhum propósito do inferno prevalecerá contra você e contra a sua casa. Calçados nos pés, para andar nos seus próprios caminhos? Não. Calçados nos pés, para andar nos retos e santos caminhos do Senhor, caminhos mais altos, a fim de que você e sua linhagem sejam conhecidos como homens e mulheres de Deus para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos orar. Pai querido, nessa noite nós queremos agradecer, porque nós temos Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor. O Senhor não nos deixou órfãos.
não nos deixou sozinhos. Nós poderíamos estar perdidos em nossos muitos pecados, delitos, faltas, mas a tua palavra diz que o Senhor nos amou enquanto ainda éramos pecadores. O Senhor nos amou naquele chiqueiro do pecado. O Senhor nos amou enquanto nós te desprezávamos. O Senhor nos amou enquanto nós te ignorávamos. E nessa noite nós queremos dizer: Senhor, muito obrigado por esse tão grande amor. Muito obrigado porque um dia o teu sangue, a tua cruz, a tua obra, ela nos resgatou. Obrigado, Senhor, porque nós não dependemos de circunstâncias para te adorar. Nós te adoramos por quem o Senhor é, nós te adoramos porque temos vestes de louvor. Nós nos alegramos, não pelo que fazemos, mas pelo que somos. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Nós temos essa veste. E nós queremos te agradecer porque na nossa roupa não há uma mancha, não há uma mácula. Nós somos lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, nosso Senhor. Queremos te agradecer porque recebemos do Senhor poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, sem que nada nos cause dano algum. Queremos agradecer ao Senhor porque calçamos os calçados do Evangelho da Paz. Não estamos descalços. Nós não somos escravos, nós somos livres. E concordamos que andaremos em toda boa obra, em todo o reto e santo caminho do Senhor. E que estamos alinhados com os teus planos e alinhados com o teu coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos recebe de novo na tua casa. Obrigado porque o Senhor restaura a nossa imagem, a nossa autoridade e a nossa liberdade. Obrigado porque eu sou livre, a pornografia não me prende. Obrigado porque eu sou livre, o álcool não me prende. Obrigado porque eu sou livre, o cigarro não me prende. Obrigado que eu sou livre, as drogas não me prendem. Nenhum tipo de vício pode me amarrar. Porque se o Cristo, Filho, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que bom, Senhor. Eu entendo no Senhor que ser livre não é dizer sim, não é poder dizer sim, mas é poder dizer não. Eu digo não à lascívia, não à pornografia, não ao cigarro, não às drogas, não ao álcool, não à mentira, não ao roubo, não à corrupção. Eu digo não a tudo isso porque eu sou livre para dizer. Obrigado por isso que o Senhor me deu, que o Senhor nos deu. Agora, Pai, leva-nos para casa, cheios de alegria no coração, sabendo que o Senhor é por nós. E nos ajude, Senhor, a sermos cada vez mais parecidos contigo. Consagramos aqui nossa vida, nossa família e pedimos que o Senhor abençoe o nosso final de semana. Que ele seja tremendo na tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.